Oi, pessoal. Então, essa semana a gente começa um novo tópico, né, que são chamadas estruturas condicionais, que essas estruturas condicionais vão contemplar o if e o else, simples e alinhado, e também o switch, né, a gente chama de switch case também. Então, dando prosseguimento aqui, né, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, para iniciar a entender de fato o que é isso, é definir, né, definir o que é uma estrutura condicional. Então, a gente pode dizer que uma estrutura condicional permite que o programa faça a escolha do que executar, de acordo com uma condição. Né? E ele vai falar também que a linguagem C ela nos oferece alguns recursos para isso, para trabalhar com essas estruturas, né? Que são chamados if, else e o switch case, que a gente vai utilizar muito para fazer essas estruturas. Ok. Então, mas vamos pensar o seguinte agora, deixar um pouquinho a programação de lado e pensar de maneira geral, né? O que é uma estrutura condicional? Porque a gente talvez não para pensar, mas a estrutura condicional está presente no nosso dia a dia. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês e vou provar que isso realmente ela está presente sim. Então, imagine esse cara, né? Esse cara que está ele tá numa estradinha e aí ele tem... Bom, ele chegou aqui e ele tem que ir para cá ou para cá. Para cá, para a esquerda, ele vai para a cidade A. Para cá, para a direita, ele vai para a cidade B. Como é que ele vai tomar essa decisão? Então, aqui, ó, o que eu posso falar? Aqui tem uma estrutura condicional. Aí, às vezes, a gente não percebe, às vezes, mas tem. Por quê? Porque se ele quiser ir para a cidade A, então ele vai pegar o caminho da esquerda. Mas, se ele quiser ir para a cidade B, ele vai pegar o caminho da direita. Percebe que eu falei um se? Esse se, ele já está falando para a gente que tem uma estrutura aí, um condicional. Porque o resultado, né, para onde eu vou, vai determinar tipo, de uma condição. Porque se eu quero ir para a cidade A, eu vou para cá, para a esquerda. Se eu quero ir para a cidade B, eu vou para a direita. Entendeu? Então, veja que tem uma certa ligação. Né? A escolha da cidade vai determinar para qual caminho ele vai. Então, a gente não para para pensar, mas está muito presente, assim, essa estrutura condicional de forma um pouco mascarada, digamos assim, no nosso dia a dia, mas está assim. Agora, vamos voltar para a programação, né? Uma vez que a gente entendeu esse exemplo aqui, vamos voltar para a programação e ver um pequeno exemplo, né, de como que isso vai funcionar. Ok, então aqui a gente vai ter, né, esse esqueminha aqui, ó, ele está representando um programinha lá do computador mesmo. Isso aqui é uma forma de representar um programinha de maneira mais genérica, assim, mais geral. Então vamos analisar isso aqui. A e B, que ele está falando aqui, são variáveis. Essas variáveis contêm valores. Então A, por exemplo, pode ser 60 e B pode ser 20. Então quando eu chego aqui, eu estou perguntando aqui, ó, eu estou seguindo esse fluxo, tá vendo? Ó, o início, vim para cá. Aí eu vou perguntar o seguinte, A é maior que B? Bom, se eu falei que A vale 60 e B vale 20, então A é maior que B. Se isso aqui for verdadeiro, eu venho para cá, ó, tá vendo a setinha aqui, ó, verdadeiro? Então eu vou exibir uma mensagem e falar que A é maior que B, beleza? E aí eu exibo a mensagem e vou andando com a setinha e o programa finaliza, ok? Mas se o A aqui ó, for 10 e o B for 50, isso aqui vai ser falso, porque 10 não é maior que 50. Se isso aqui é falso, ao invés de passar por aqui, ó, eu vou vir direto para cá. Ó. Tá vendo? Então, perceba o seguinte, que se eu só executo, eu só entro dentro dessa estrutura condicional aqui, ó, se isso for verdadeiro. Se não, eu caio fora dela. Então, isso aqui a gente vai chamar de uma estrutura simples, né? Onde executa um ou dois comandos se a condição for verdadeira, ou seja, se A for maior que B. Né? Então, aqui ele vai falar que se isso for verdadeiro, vai exibir uma mensagem na tela, que é essa aqui, né? Que é A maior que B. Se a condição for falsa, ele finaliza. Então, ou seja, o que eu estou explicando, né, novamente aqui? Se isso aqui for verdadeiro, eu faço alguma coisa. Se não, eu não faço nada, já termino o programa. Fim. Entendeu? Beleza. Então, perceba o seguinte, que isso aqui, ó, quando eu tenho só uma condição e faço só uma coisa, a gente vai chamar de estrutura simples. Porque se não for falso, eu não vou fazer nada. Ok?
Então, vamos ver o contrário, então. O que é uma estrutura composta? Né? Então, vamos analisar lá, vamos voltar lá aqui, ó, e ver o seguinte, A maior que B. Vou utilizar essa mesma condição aqui, ó, A maior que B. Se A for maior que B, eu vou falar o seguinte, né, que vai ser verdadeiro, eu vou vir para cá e vou aqui, vou falar o seguinte, eu vou aqui nos comandos, né, que eu tenho que colocar algum comando, eu vou mostrar a mensagem A é maior que B. Vou colocar a mensagem aqui, vai mostrar lá na tela para o usuário, e aí eu vou vir aqui, ó, fim, acabou o programa. Só que se A não for maior que B, então eu vou vir para cá, ó, porque é falso. E aí eu vou vir para cá e aí eu vou falar o seguinte, ó, A não é maior que B. Vou colocar uma mensagem aqui também. A não é maior que B. E aí eu vou vir para cá, finalizei o programa também. Perceba que aqui nesse caso, independente das duas respostas, tanto se for falso como for verdadeiro, eu vou fazer alguma coisa? Nesse aqui não, ó. Nesse aqui eu só vou fazer alguma coisa se for verdadeiro. Nesse cara aqui eu vou fazer independente se for verdadeiro ou falso. Vão ser coisas diferentes? Vão ser coisas diferentes. Mas eu vou fazer alguma coisa. Entendeu? Aqui eu vou printar uma mensagem, aqui eu vou printar também uma mensagem, mas é outra mensagem. Completamente diferente dessa. Perfeito? E aqui ele vai falar, ó, que uma estrutura composta é diferente da estrutura simples. Quando a condição é falsa, também se executa comandos. Então, o que eu tinha explicado, né? Tanto falso como verdadeiro, ele vai executar alguma coisa. Beleza? E por isso que a gente chama de estrutura composta. Ok, vamos adiante, então. Beleza, a gente viu, né, um esqueminha ali, como é que funciona, né, o se e o se não ali, as nossas estruturas condicionais. Mas como é que a gente vai fazer isso no C, lá na programação mesmo? Abrir o Code Blocks e jogar os comandos lá. Para isso, a gente vai utilizar dois comandinhos aqui chamados if, né, que na tradução, se você jogar no Google Tradutor, vai ficar se, e else significa se não, se não, ok? Então, vamos lá. E aqui, ó, repara bem que aqui a gente tem um simples e um aninhado. Vou explicar os dois aqui para vocês verem qual que é a diferença dos dois. Ok, então a decisão de um bloco de if, né? Então ele vai falar que é uma estrutura condicional simples, executa um comando ou vários comandos se a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, a estrutura é finalizada sem executar os comandos. Ok, então foi esse cara aqui, ó, o if, eu iria colocar naquele primeiro exemplo que eu dei aqui. Deixa eu voltar para vocês entenderem. Nesse cara, opa, botou demais. É, aqui, ó, então vai ficar se A for maior que B, se for verdadeiro, eu vou colocar dentro do if essa mensagem. Se não for, ele nem vai entrar dentro do if e vai encerrar o programa. Beleza? Então é isso que ele está falando aqui, ó. Basicamente, né, em resumo aqui, é isso. Agora aqui, if else. Então ele vai falar, se, né, uma condição aqui for verdadeira, então vai fazer isso. Se não, vai fazer aquilo outro. Beleza? Então aqui ele vai falar ó, que a estrutura condicional composta segue o mesmo princípio da estrutura condicional simples, com a diferença de que quando a condição não é satisfeita, será executado o outro comando. Então, para esse exemplo aqui, ó, a gente utilizaria o quê? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Então, por quê? Porque se essa condição for aceita, eu vou vir para cá e vou colocar lá dentro do if uma mensagem. Se não, que é o else, né? Então, if isso aqui, ele vai colocar essa mensagem aqui, else, vou colocar essa mensagem aqui. Então, às vezes você está um pouco perdido, tipo, tá, mas vou colocar aonde? Como é que é isso? Não, beleza. Vamos por partes, a gente vai chegar lá nesse exemplo. Então, perceba que aqui, ó, esse cara aqui, quando eu tenho só um if, ele é chamado de condição simples. Quando eu tenho um if else, uma condição composta. Perfeito? É isso. Então, agora vamos entender melhor, a partir desse condicional simples, como é que a gente vai fazer essas coisas, né? Bom, aqui a gente tem um programa que o que ele está fazendo? Ele está calculando a raiz quadrada de um número. Raiz quadrada é um número que ele é o produto, né, a multiplicação de um valor. Então, por exemplo, 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49. A raiz quadrada de 49 é 7. Ao contrário, tá vendo? Eu voltei. Então, isso que quer dizer a raiz quadrada. Não sei se todo mundo chegou a ver, né, a raiz quadrada lá na matemática,
a gente chega a ver ela assim, mas aqui ó, a gente vai representar por uma funçãozinha chamada sqrt, tá? A gente coloca sqrt e aqui dentro o num. Num é o valor que eu quero da raiz quadrada, então ele vai tirar a raiz quadrada desse cara aqui. Então aí talvez você se pergunte, mas por que você está usando o math aqui, ó? Math justamente por causa dessa função aqui, ó, sqrt. Sqrt calcula a raiz quadrada de um número, perfeito? Mas vamos entender esse código aqui por partes então, né? Então a gente declarou as nossas bibliotecas, a estrutura, declarou duas variáveis do tipo float, e colocou um texto para o usuário aqui e falou assim, ó, digita esse número aqui. Aí a gente vai pegar esse número que ele digitar e vai guardar na variável num. E aí o que eu vou fazer? Eu vou verificar o seguinte, num é maior ou igual a zero? Se for, ó, perceba que tem um se aí, a condição ela vem daí. Se for, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na variável resultado a raiz quadrada do número que o usuário digitou, beleza? E aí eu vou mostrar na tela o resultado para ele, ó, a raiz quadrada é o resultado aqui, ok? Mas perceba que se o num ele for menor que zero, então eu nem vou passar por aqui, ó. Ele vai vir, ele vai chegar aqui, ó. Opa, o que é isso aqui? É falso? Opa, deixa eu pular para cá, ó. Ele pula para cá, terminou o programa. Beleza? Então, é isso, né? Só que se ele for verdadeiro, ele vai entrar aqui e vem até aqui, aí vai printar tudo, né? Mostra para o usuário e terminou o programa. Então vamos, deixa eu fiz esse programa aqui no CodeBlocks para vocês verem que realmente é o que ele está fazendo, ó, tá vendo? Então aqui, ó, esse cara que está um pouquinho mais à frente, eu coloco assim para deixar bem visível que quando o cara está mais à frente aqui, ó, ele faz parte dessa estruturinha aqui, tá vendo? Então a gente coloca a estrutura if, abre um parênteses, coloca a condição lá dentro, coloca os chaves, ó. Essas chaves aqui não pode esquecer de fechar quando termina o if. E aí a gente manda o return zero para falar que acabou o nosso programa. Beleza? Vamos rodar então. Ó, ele vai falar aqui, bem pequeno, né? Dá um zoom aqui para vocês. Vamos lá, raiz 49 tem que dar 7, porque 7 vezes 7 é 49. Ó, tá vendo? Raiz quadrada é 7. Aqui ele ficou aquele tanto de zero, mas eu tinha até ensinado lá naqueles vídeos do Uri, né, resolvendo alguns exercícios, que tem como você arrumar isso aqui, né? Se é só 7, tem que colocar aquele ponto 1 e tal, assim, eu acho que quem viu a aula lá consegue fazer, mas é só mexer aqui, ó. Ponto 1 vai ficar certinho, beleza? Ok, então vamos voltar lá para nossa aula. Então a gente já viu que esse cara aqui, ó, é uma condicional simples. Vamos ver então agora. A gente tem uma explicação, né? Aqui que ele deu, que é justamente aquele negócio que eu falei da condição. Né? Então, se num for maior que zero, em seguida encontra-se os comandos que serão executados caso a avaliação seja verdadeira. Observe o uso da indentação. A indentação, ele quer dizer que indentação é isso aqui, ó. Isso que chama indentação, ó. Tá vendo? Que é um pouquinho mais para frente. E como é que eu dou isso? Aqui, ó, tá vendo? Eu vou apertar backspace para apagar. E aí tem uma teclinha chamada Tab. Não sei se todo mundo conhece ela, mas ela fica em cima do Caps Lock. A gente aperta ela uma vez, ó, ela vai para frente, ó. Tá vendo? Mas aqui é só um só. Você coloca e aí fica tudo alinhadinho, bonitinho aqui, beleza? Ou seja, o bloco de comandos encontra-se alinhado a partir de uma margem mais à direita. Esse procedimento é necessário para garantir um melhor entendimento do algoritmo. Então, por conta disso, né, quando desse entendimento melhor, é sempre bom fazer isso e acostumar fazendo isso, porque quando outra pessoa pegar seu código, vai ficar muito mais fácil dela entender e se tiver algum erro, até mais fácil de achar o erro. Ok, então agora vamos ver a condicional composta. A gente já viu a simples, vamos ver a composta agora. Vamos pegar esse código aqui. O que esse código está fazendo? Ele recebe um número do usuário e está verificando se esse número é par ou ímpar. Ok? Então a gente tem nossas bibliotecas aqui, se bem que essa aqui não precisava, né? Mas vamos lá. Aqui eu estou declarando duas variáveis, num e resto. E eu estou fazendo o seguinte, estou falando para o usuário digitar um número aqui e vou guardar nessa variável num. E aí o que eu vou fazer? Aqui resto, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e guardar o resto da divisão por 2. Então, eu vou pegar, sei lá, 10 dividido, né? Vamos supor aqui, só um exemplo.
10, né, que é o valor de número dividido por 2, isso aqui, ó, dá resto zero. Por quê? Porque aqui o valor aqui vai dar 5, né? Se eu dividir esses dois números, 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Então 10 menos 10, que a gente faz a divisão lá, não sei se vocês lembram, da matemática, então vai dar zero. Aí, que ele está falando aqui? Ó? Ele vai comparar aqui. Ó. Se resto for igual, aqui significa igual mesmo. Esse igual significa atribuição, igual significa que é igual de fato, sabe? É o igual mesmo. Então, se o resto for igual a zero, então esse número é um par, que foi o que eu falei lá, tá vendo? Que o 10, o resto da divisão, o do resto da divisão por 2 é zero, então ele é par. Se ele não for zero, então ele pode ser um valor maior, né? Normalmente é. Então, só que significa que ele é um valor ímpar. E isso sempre dá certo. Por quê? Se você pegar, por exemplo, 5 aqui, ó. 5 dividido por 2, então isso aqui, ó, vai dar 2, e aí vai ficar 2 vezes 2, 4. Então 5 menos 4 dá 1. Então o resto vai ficar 1. Aí quando ele vai vir aqui, ó, vai verificar, bom, resto é igual a zero? Não, é igual a 1. Bom, se não for isso, então é isso aqui. Ele não vai executar esse cara, ele vai pular, né, ele verifica isso aqui. Se isso aqui for falso, ele vem para esse aqui, ó. Então, se isso aqui é falso, então faz esse outro cara aqui, ó. Entendeu? É isso que ele está fazendo. Por isso que isso aqui chama condição composta, porque ou eu vou cair aqui, ou eu vou cair aqui. De uma forma ou outra, eu vou cair em algum lugar. Beleza? Então, eu fiz aqui, né? Eu coloquei o código, ó. Então aí, tá vendo? Aqui a mesma coisa. Aqui tem que prestar atenção na orientação, ó. Porque aqui, ó, eu fiz se o resto foi igual a zero, então aí eu dei um tab, ó. Tá vendo? Então um pouquinho para frente. Coloquei número par. Se não for número par, então só pode ser um número ímpar. Eu só tenho duas possibilidades. Entendeu? Então, deixa eu só tirar esses espaços. Ok. Aí deixa eu rodar aqui, vamos ver se vai funcionar, né? Então, digite um número. Vou fazer os dois testes, né? Ó, vou colocar 1. Dá um zoom, né? 1. O 1 é um número ímpar, de fato. Então ele funcionou. Aqui, ó. Vou rodar de novo. Agora, vou colocar 2. Vamos ver se vai funcionar. 2 é um número par. Tá vendo que ele funciona? Então, dependendo de qual é a minha condição aqui, ó, ele vai para um ou para outro. Entendeu? Ok, então. Vamos lá. Adiante. Aí, só que tem uma coisa também. A gente pode ter uma estrutura um pouquinho variada aí, que é o seguinte, chamada if, else if. Entendeu? Que a gente tem um if, se essa condição for aceita, faz o comando. Se não, se essa outra condição for aceita, faz isso aqui. Se não, se essa outra condição for... Tá vendo? Ele vai ficando assim. Até lá no final vai ter um else. Então, se de tudo isso aqui nada deu certo, se não, executa esse comando. Ok? Eu até fiz um outro exemplo aqui também. Deixa eu vou executar aqui. Aliás, deixa eu até explicar ele primeiro, né? É mais fácil assim, dessa forma. O que eu fiz aqui? Ó? Eu li dois números, né? Um 1 e um 2. E aí eu estou comparando esses caras. Eu li aqui no usuário, né? O usuário digitou esses valores e eu verifiquei, ó. Se o número 1, né, que eu coloquei aqui, foi igual ao número 2, então eu mostrei a mensagem, ó, os números são iguais. Ou, se não for isso aqui, então eu vou verificar se o número 1 for maior que o número 2, então eu estou falando que o primeiro número é o maior. Foi o primeiro número que eu digitei, né, no 1. Bom, se de tudo isso ainda não é verdade, então só me resta uma possibilidade, que é o 1, 2 ser maior que todo mundo. Né? Porque, ó, se eles não são iguais, o número 1 não é maior que o número 2. Então só me resta que o número 2 é maior que o número 1. Por isso que eu não coloquei uma condição aqui, porque só resta ela, só tem ela para me saber. Então isso já está claro para mim, entendeu? Eu coloco que o segundo número é o maior. Beleza? Vamos executar aqui. Ó, vou colocar aqui
2 e 2. Ó, os números são iguais, ele colocou aqui pra gente. Beleza, se eu colocar aqui, ó, 2 e 3. Então ele tem que falar que o segundo é maior. Opa, deixa eu colocar de novo maior aqui, né? Senão não dá pra ver. Ó, o segundo número é o maior. E agora vamos testar o outro caso, né? O último caso ali. É que o primeiro tem que ser maior. 5 e 2. Ó, o primeiro número é o maior. Tá vendo que ele funciona? Ele vai caindo onde que a condição é atendida. E se a condição ela é atendida aqui, obviamente ela não vai ser atendida aqui e nem aqui. Né? Ele só cai em um. Perfeito? Beleza, então vamos adiante. Então, essa estrutura aqui ó, de encadeamento else if, ele vai nos permitindo fazer várias condições aqui. Basicamente é isso que ela faz. É muito parecida, né, com o if, o else, mas como a gente já entendeu, então é mais fácil de pegar. Ok. Então, aqui ele vai falar, né, que as precisões condicionais serão avaliadas de cima para baixo, assim que uma condição verdadeira é encontrada. O bloco associado a ela será executado e o resto do encadeamento é ignorado. Se nenhuma das condições for verdadeira, então o else final será executado. Se o else final não estiver presente e todas as outras condições forem falsas, nenhuma ação será realizada. Basicamente, o que ele falou aqui é o seguinte, eu vou ter, né, esses caras aqui, ó. Então, se eu não tiver esse cara aqui, e todo mundo aqui for falso, ele não vai executar nada. Ele vai sair disso aqui e não vai executar nada. Perfeito? Então, basicamente, é isso que ele fala, assim, né? De maneira geral, fazendo um resumo. Perfeito. Aí agora que a gente tem que lembrar alguns operadores que a gente aprendeu, salvo engano, na aula passada, que são os operadores lógicos e relacionais, né? Que eu até utilizei um já, que foi aqui, ó, o igual, igual, que significa igual. Entendeu? Então, os operadores lógicos, eles sempre retornam duas coisas, true ou false. True significa verdadeiro, false significa falso. É muito parecido com o português, então dá para pegar mais fácil. Então, se isso aqui é falso, isso aqui só pode ser verdadeiro. E aqui a gente tem os símbolos, ó. Os símbolos, esse e comercial significa e. Então, significa uma obrigatoriedade, né? Ó, por exemplo, eu vou para a escola hoje e vou para a academia. Então, eu vou fazer as duas coisas hoje. Não é uma ou outra, é as duas. Aí, agora eu tenho o ou, né? Aqui esse tracinho, tracinho, que é uma teclinha que fica do lado do shift aqui, ó, bem do lado do Z, né, no teclado. Então, aqui eu poderia falar, eu vou para a escola hoje ou vou para a academia. Ou seja, é um ou é outro. Beleza? Aqui, esse exclamação aqui, ó, significa o seguinte, é a negação. Então, por exemplo, eu vou para a escola hoje. Quando eu coloco esse cara aqui, ó, isso antes da frase, isso antes da frase, o que acontece com a frase? Ela fica assim, ó, eu não vou para a escola hoje. Ele nega a frase. Por isso que é uma chamada de uma negação. Esse símbolo aqui a gente chama de negação. Beleza? Ok. Então aqui a gente também tem os relacionais, né, que eles vão retornar também true e false. Isso aqui é muito mais próximo da matemática, né? Então esse aqui vai falar que é maior, esse maior igual, menor, menor igual, esse aqui é igual e esse cara aqui é diferente. Beleza? Então vamos adiante, aqui só dando uma relembrada básica, né, nesses conceitos. Tá. Então vamos fazer um programa aqui, ó, em linguagem C, para ler dois valores e escrever o maior deles. Então vamos fazer juntos. Vamos lá, aqui. Vou salvar um maior. Vou fazer junto com vocês aqui, que a gente vai entendendo junto o que a gente tem que fazer. Include. Opa, ficou errado, hein? Não, ficou certo. std, io, main. Ok, então eu tenho que ler dois valores e falar qual que é o maior deles, né? Então por isso eu vou declarar duas variáveis aqui, ó. No 1 e no 2. Ok? E aí eu vou colocar aqui %d, e comercial no 1, %d, e comercial no 2.
Ok, já li os dois números. Então, eu vou... Deixa eu só... Ah, tá. Então, eu vou ter que fazer uma comparação aqui, ó. Se... Eu tenho que colocar essa estrutura. Tá vendo como é que eu coloco? Se... Agora aqui vem a condição. Se no 1 for maior que no 2, então, o que eu posso falar? Eu vou colocar aqui, ó. Printf, então eu vou falar o seguinte, que o número 1 é maior. Beleza? Mas aí pode não acontecer isso. Então vou colocar o seguinte. Vou colocar else print o número 2 é maior. Só que aí, não sei se vocês repararam aqui, pode acontecer um problema. Se eu falar o seguinte, quando eu colocar os valores aqui, ó, se eu colocar 2 aqui e 2 aqui, ficar 2, 2, ele vai cair aqui? Não vai. Ele vai cair aqui, ele vai cair aqui, ó. Então ele sempre vai falar que o número 2 é maior, porque eu não levei em consideração quando eles são iguais. Como é que eu levaria em consideração quando eles são iguais? Aí eu teria que utilizar uma estrutura que a gente viu, chamada else if, que eu tenho que colocar outra condição aqui, ó, num1 igual a num2. Ok? Então eu vou falar o seguinte, se o número 1 for maior que o número 2, faz isso. Se não, se o número 1 for igual ao número 2, então eu vou colocar aqui, ó, que eles são iguais. Bom, só me resta uma alternativa agora, né? Se o número 2 for o maior de todos. Então aqui, vou colocar o seguinte, o número 2 é maior. Beleza? Então aqui eu promovo todas as possibilidades aqui, ó. Então ele não consegue sair sem passar por pelo menos uma dessas possibilidades aqui. Então vamos ver. Opa, botar um ponto e vírgula aqui, ó. Vamos ver. Então aqui eu vou digitar dois números, né? Para ele ver. Se eu colocar 2 e 2, foi o caso que eu tinha tratado, são iguais. Se eu colocar 1 e 2, o 2 é o maior. Não estou falando desse valor aqui, tá? Estou falando que o número 2 é o segundo valor que foi digitado. Se eu colocar aqui o número 1, que é o maior, vou colocar 5 e 2. O número 1 é o maior, tá vendo? O número 1 aqui é esse cara aqui. Beleza, então a gente fez nosso exercício, esse exercício de fixação. Eu fiz junto com vocês só para vocês pegarem mesmo, mas é bom testar aí também onde vocês, vai fazendo junto comigo, vocês vão pegando isso aí, porque já começa a ficar um pouquinho mais complicado agora. Tá, beleza, agora a gente já viu todos o if e o else. O if e o else sempre funcionam daquele jeito. Mas suponha que eu tenho, por exemplo, que eu quero ficar comparando 10 coisas. Tem 10 condições ali. Eu tenho que ficar fazendo if, aí else if, depois else if, else if. Isso vai ficar muito grande, vai ficar muito difícil de entender. Para isso, a gente tem uma outra estrutura que é chamada switch case. Ela vai facilitar para a gente quando a gente tem várias possibilidades ali, vários valores diferentes, várias condições, e a gente quer verificar cada uma. Então, vamos ver como é que ela funciona aqui. Então, vamos pela definição primeiro, né? A estrutura switch case é uma estrutura de decisão que permite a execução de um conjunto de instruções a partir de pontos diferentes, conforme o resultado de uma expressão de controle. O resultado dessa expressão é comparado ao valor de cada um dos rótulos, e as instruções são executadas a partir desse rótulo. Então, basicamente foi o que eu disse lá, que você tem várias possibilidades, você pode consultando, mas esses rótulos aí a gente vai ver um pouquinho mais tarde nos exemplos, vai ficar mais claro. Vamos adiante, então. Então, aqui ele vai explicar, né, o que está acontecendo. Que o valor da expressão é avaliado e o fluxo lógico será desviado para o conjunto cujo rótulo é igual ao resultado da expressão. E todas as instruções abaixo desse rótulo serão executadas. Caso o resultado da expressão for diferente de todos os valores dos rótulos,
então o conjunto D é executado, né, que é o padrão. Os rótulos devem ser expressões constantes diferentes entre si. O rótulo default é opcional. Essa estrutura é particularmente útil quando se tem um conjunto de instruções que se deve executar em ordem, porém pode se começar em pontos diferentes. Então, ela serve tanto para realmente para fazer essas execuções em ordem, mas ela é mais utilizada quando você quer executar, quando você tem várias condições, e aí você tem que é só uma ali, no if else não fica muito legal. Mas aqui a gente tem outro esqueminha, eu acho que vocês vão entender muito melhor isso no exemplo, fica muito mais claro de falar isso. A gente tem outro esqueminha aqui, que ele vai abordar de maneira muito lúdica assim, o que está acontecendo, né? Então, você tem um switch, que é a estrutura condicional switch. Ele vai falar o seguinte, olha, se eu cair no caso 1, que vai ter um valor lá, então eu vou executar o bloco 1. Se eu cair no caso 2, eu vou executar o bloco 2. Se eu cair no caso 3, eu vou executar um bloco 3. E se eu não cair em nenhum desses, eu vou executar o bloco default. Default aqui é padrão, tá? Então, ele olha todos, mas se ele não cair em ninguém, ele só olha esse cara aqui, ó. Aí ele vai executar esse cara aqui. De qualquer jeito, ele executa esse cara, entendeu? Só que existe uma coisa que faz ele executar só um, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, mas do jeito que está aqui, ó, se eu colocar, se a condição do case 1 aqui ó, for aceita, ele vai executar o bloco 1, depois ele desce, executa o bloco 2, depois ele desce, executa o bloco 3, depois ele desce, executa o default. Então, basicamente, ele está fazendo isso, né? Mas tem um jeito de fazer também quando se eu quiser só o case 2, ele também faz. Mas aqui ele vai falar pra gente, né, que essa estrutura é praticamente útil quando se tem um conjunto de instruções que deve executar em ordem. Então foi o que eu acabei de falar, que ele faz case 1, case 2 e tal, e vai descendo. Beleza? Tá. Vamos ver um exemplo aqui, o que, é que vai acontecer, né? A gente tem, eu preparei ele, deixei lá no Code Blocks. No Code Blocks fica maior, é melhor para explicar. Tá aqui, ó, switch. Então, você tem aqui o int seleção, e ele fica colorido também, então isso ajuda a gente a entender melhor o código. Eu declarei aqui um int seleção, e aí eu vou falar para o usuário, olha, seleciona um estágio aí, o que você quer saber. Aí ele vai colocar um valor lá. E esse valor tem que estar aqui, se ele não tiver, ele vai cair direto aqui. Ok? Ó, então, por exemplo, ele selecionou um valor. Se ele selecionar 1, ele vai... O que ele vai fazer? Ele vai cair aqui ó, e vai printar, né? Vai mostrar aqui, ó, obter ingredientes, depois juntar, depois bater a massa, depois colocar na forma, depois levar ao forno, depois fim. Ok? Basicamente o que ele está fazendo é isso, ele vai fazendo por partes. Mas veja uma coisa, né, depois aqui do scanf, que a estrutura dele, né, como é que ele é um pouco diferente do if else. Por quê? Porque ele tem um switch, que você tem que escrever switch, coloca a variável que você quer analisar, né, então eu estou analisando essa variável aqui que eu acabei de ler, vou abrir uma chave, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, case 1. Se o case aqui, né, o case é o seguinte, quando eu estou falando isso aqui, eu estou falando o seguinte, se a seleção, se o valor que tiver em seleção for igual a 1, eu vou executar o cara que está aqui dentro, ó, executar o cara que está depois desses dois pontos. Executa esse, depois executa esse, aí ele vai seguindo até chegar no default. Ok? Aí isso aqui acontece. Se a seleção for igual a 2, aí eu vou executar esse, eu vou executar esse, tal, até chegar no 5. Repara bem que ele não executou 1, né? Então por quê? Ele executa da onde que ele caiu para baixo. Mas aí alguém pode falar assim, ah, mas eu quero executar só o 5. Tipo, eu não quero que ele executa fim aqui depois, ó. Tem um jeito também, mas aí a gente vai rodar esse cara primeiro para ver ele funcionando. E depois a gente vai para o outro e ver como é que a gente pode melhorar isso aqui. Então, selecione o estágio. Eu vou colocar 3. Ó, vamos ver o que ele fez aqui, ó. Acho que dá para ver, né? Ó, tá vendo aqui, ó, 3, ele caiu aqui já direto, ó. Bater a massa, depois 4, colocar na forma, depois 5, levar ao forno, depois ele faz um default aqui, ó, fim, beleza? Então, basicamente o que ele fez foi isso. Então, vocês veem que isso funciona bem tranquilo, assim, quando eu quero uma sequência de passos para ele mostrar, eu tenho que fazer o switch case aqui, ele é muito interessante, ele faz isso pra gente. Beleza. Código explicado, vamos adiante.
que agora que ele está explicando, né, pra gente, aquela explicação lá. Então vamos ler aqui, ó. Nesse exemplo, o programa recebeu um número que corresponde à seleção do estágio. Se a variável seleção receber o valor 1, então serão executados os procedimentos a partir do rótulo case 1. Se a seleção receber o valor 2, serão executados os procedimentos a partir do rótulo 2, e assim por diante. Né? Então, observe que existem 5 rótulos, case 1 a 5, e o rótulo default, se a variável seleção receber o conteúdo fora do intervalo 1 a 5. Então, somente o procedimento após o rótulo default será executado. Lembrando que o rótulo default é opcional, ou seja, o programador pode utilizá-lo ou não. Tá. Se eu colocar aqui, ó, um teste que eu não fiz, para mostrar para vocês, é o seguinte. Tá vendo que existe 1 a 5? Se eu colocar 10, o que ele vai executar? Que a gente acabou de ler ali, ó. Ele vai executar só o default. Então, qualquer número que for diferente desses caras aqui, ó, e o usuário digitar lá, ele cai aqui, default. Entendeu? Então, vamos adiante. Aqui. Que a gente tem que ver essa instruçãozinha aqui, ó, break. Tá. Mas aí agora a gente vai ver o que eu falei lá, né? E se eu quiser somente, quero só o case 2, não quero ficar continuando, tipo, case 3, 4, 5, não quero isso. Ele vai falar pra gente, né? Existem situações em uma estrutura de decisão, switch case, em que desejamos somente um procedimento seja executado. Para essa finalidade, utilizamos a instrução break, a qual faz com que a execução da estrutura seja encerrada após a execução do procedimento selecionado. Então, essa instrução, vamos ver, né, o que está acontecendo aqui. Ó. Então, aqui, reparem bem que é o mesmo código lá. É o termo ingrediente, o tar, tal, mesma coisa. Só que ele adicionou um break aqui. Ó. Por isso, eu vou no code blocks, aqui, e vou sair adicionando um break aqui. Ó. Break, configure. Vou dar um Ctrl C aqui, fica mais fácil para nós, aqui mais rápido. Break, break, break. Aqui vou colocar também, né? Só por padrão mesmo, não precisava não. Porque aqui já é o último, então ele vai executar aqui, não vai executar o resto de baixo, não tem nada embaixo, entendeu? Por isso que não precisava. Mas né, é indiferente aqui, ó. Vamos lá. Então, o que acontece agora? Quando eu executar o 3, ele tem que printar, bater na massa e parar. Ele não vai descer, colocar na fórmula, levar ao forno. Não. Ele não desce, ele para ali. Beleza? Opa, acho que ele não está deixando eu executar de novo, porque está aberto, né? Já está rodando um programa aqui. Ok. Vou executar de novo para ver o que vai acontecer. Ó. Então, se eu executar o 3 que eu estava falando, executei o 3, bater a massa. Tá vendo que não tem mais nada aqui embaixo? Ó. Ele não executa mais. Ele para ali. Beleza? E aí eu posso fazendo isso. Então é muito interessante. Então quando eu tiver, sei lá, 15, ao invés de fazer 15 ifs, né, eu posso ir colocando aqui, ó, case 5, case 6, case 7, case 8. E aí quando o usuário digitar aquele número que eu quero, né, eu vou colocando esses valores aqui. Beleza? Ok. Então vamos fazer um exercício aqui de fixação para a gente entender bem como funciona, né? Então ele está falando aqui para a gente, elabora um programa em linguagem C que receba duas variáveis numéricas e através de uma estrutura de decisão, switch case, mostre a soma dessas variáveis ou a subtração ou a multiplicação ou a divisão de acordo com o valor recebido em uma terceira variável. Então eu vou fazer tipo uma calculadorazinha, digamos assim, né, aqui. Vamos lá no code blocks. Eu acho que é aqui mesmo que eu estava salvando. Então vamos lá. Include stdio int main return 0. Então a gente coloca nossa estruturazinha aqui. Eu vou falar o seguinte, int num1, num2, e aqui eu vou colocar result, que é de resultado. Beleza? Aí eu só vou colocar, eu vou já definir ela aqui como 0, para não pegar lixo de memória, porque às vezes
quando a gente faz essas operações aqui, aí a gente soma o valor, aí vem um número mais estranho aqui, mas aí nesse caso, como eu vou atribuir valor a ela, vou zerar ela para não ter problema. É bom fazer isso quando a gente vai fazer operações assim, e a variável que vai ser armazenada os valores, ela pode vir com um lixo de memória que acontece muito, então a gente faz isso antes. Então vou fazer aqui, ó, percento %d, aqui num scanf, percento %d, num 2. Tá, agora, deixa eu só ver, eu esqueci o que eu queria, deixa eu ver. Duas variáveis numéricas, através de uma estrutura de decisão, switch case, mostre a soma. Tá, deixa eu fazer aqui. Vou fazer o seguinte, eu digitei os valores, vou colocar aqui para o usuário assim, ó. Escolha a operação. Aí aqui, vamos colocar o seguinte, print, fazer todo um menuzinho aqui, ó. Somar, dois, subtrair, print, 3, tô fazendo até mais coisas pede, eu acho, não tá pedindo. Mas vamos fazendo assim, como que a gente vai fazer um trem completo. Editor para digital, dividir. Tá, aí a gente vai fazer o seguinte, scanf, %d, vou colocar aqui opção. E aí deixa eu só declarar essa variável, né? Eu não declarei ela. Opção. Beleza. Então aqui eu vou fazer o seguinte agora. Switch. Vou colocar opção, que é a variável que eu quero analisar, né? E vou colocar o seguinte aqui, ó. Case. Se, então no caso, né? Se a opção lá for 1, opa, vou colocar assim. 1, eu vou colocar result é igual a quem? Num mais num 2. Num 2. E aí, eu dou um break, porque, bom, se é isso, né, eu não quero fazer mais nada. Eu vou fazer um break, eu só quero só esse passo. Case 2. Result é igual a num menos num 2. Eu dou um break de novo. Fazendo, ó, case 3. Aqui eu vou fazer, não, result, de novo, igual a num 1 vezes num 2. Beleza, break. Eu vou fazer o último aqui. Case 4, result igual num 1 dividido por num 2. Como eu estou fazendo divisão, a divisão, não, mas vai dar certo aqui, porque a divisão de dois números inteiros, né, não sei se vocês sabem, mas a divisão de dois números inteiros, ele vai retornar um número inteiro. Então, se der o valor, se der, sei lá, 3,54, aqui ele vai retornar 3, ó. Ele vai pegar só a parte inteira. Os decimais, ele vai jogar fora. Para pegar todo o valor mesmo, né, o valor exato, eu teria que declarar essas variáveis aqui, ó, como float. Aí ele pegaria certinho, ok? Mas só a parte inteira para mim já tá bom aqui. Não tem muito importância não. Ok, basicamente o nosso use case está pronto. Aí eu não costumo colocar o default, né? Aqui a gente pode colocar um default aqui, mas não tem muita opção, que é só essas possibilidades que eu tenho mesmo, e
printar o valor. Então, vou colocar aqui, ó, o valor é % de result. Beleza? Opção. Tá. Agora, vamos rodar aqui para acontecer. Deu um erro. Por quê? Esperava. Ah, tá. Aqui, ó. Faltou um A. Tá vendo, gente? Eu também erro. Às vezes acontece. Mas vamos lá. É 5 e 6. Bom, aí ele fala para mim: escolha uma operação. O que você quer? Eu quero somar. Então, o valor é 11, tá vendo? Ele fez aqui. Deixa eu... Quero 5 e 5. 5 e 5. Quero multiplicar. Tem que dar 25. Olha lá, 25. Tá vendo que ele funciona? Ele cai justamente onde eu estou querendo. Então, vou fazer aqui 2 e 5. Eu quero subtrair. Ó, o valor é menos 3. Perfeito? Aqui agora a gente tem, deixa eu ver só o último, né? 4 e 9. A gente vai dividir. Perceba que a divisão ela não vai dar um valor inteiro, mas ele vai pegar somente a parte inteira. Quando a gente faz, ó, é 0. Na real, é 0, alguma coisa, mas quando eu coloquei o número inteiro, ele pegou só a parte inteira, entendeu? Se eu quisesse fazer com o número exato, eu teria que vir aqui e colocar float, e aí ele retornar para mim todos os valores certinho. Entendeu? Então, basicamente, né, o que a gente tinha para ver hoje era esse exercício, aliás, era esse conteúdo são as estruturas condicionais de if, else e switch case. Esses códigos que eu fiz, eu vou tentar disponibilizá-los, mas é interessante também vocês fazerem quando estiver assistindo a aula, sabe? Porque quando a gente faz, a gente aprende muito mais do que só ver o outro fazer. Enfim, isso vai ajudar muito no aprendizado. Entendeu? Então eu vou, já terminando isso aqui, eu já vou montar tudo isso aqui, já vou tentar disponibilizar esses códigos aí para vocês. Que aí se ficar alguma dúvida também, vocês podem consultar os códigos. E qualquer coisa também, a gente está lá no WhatsApp lá, vocês podem perguntar, a gente vai ajudando. Manda foto do código e a gente vai tentando auxiliar, beleza? Então, para essa semana é isso. Logo mais a gente passa os exercícios lá no URI também. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, a gente está aí, beleza? Até mais.